paz. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. O texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Romanos 13, de 1 a 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que faz. Essas são algumas frases, algumas expressões que nós usamos corriqueiramente no meio evangélico. Fazem parte da nossa linguagem, do nosso vocabulário evangeliquez. Todos nós dizemos isso. As igrejas, todo mundo exalta a soberania de Deus. Mas isso é verdade. Nós entendemos e compreendemos verdadeiramente que Deus é soberano. Nós cremos verdadeiramente nisso no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na vida da nossa nação, na vida do universo? Ou fazemos isso apenas como uma aparência de piedade? A doutrina básica da teologia reformada, e que é tirada da Bíblia, baseada na Bíblia, é a absoluta soberania de Deus na criação, na redenção e no juízo final. Essa é a doutrina básica, daí decorre todas as outras, porque é a doutrina básica da Escritura Sagrada. Deus é soberano na criação, na redenção e no juízo final. Às vezes nós conhecemos uma parte dessa teologia, que é a parte da redenção, aqueles 5 pontos do calvinismo que se tornou muito conhecido, mas a teologia é muito mais profunda do que isso. Nós vivemos num momento complicado na história do Brasil, um momento único, e as pessoas estão apavoradas, estão sem saber o que fazer, especialmente agora, na véspera de uma eleição extremamente polarizada e que tem dividido o país, tem dividido famílias e tem dividido até mesmo irmãos dentro das igrejas. Coisas terríveis. E nós ouvimos alguém desse lado dizer: mas como é que um crente pode votar no fulano? Aí você ouve do outro lado: como é que um crente pode votar no ciclano?
Isso toda hora, todo mundo duvidando da fé e da seriedade de cada um. Mas isso, irmãos, vem demonstrar apenas uma coisa. Como a mente do cristão dos nossos dias se tornou secularizada. E o que é isso? Uma mente secularizada é uma mente que não pensa segundo as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, mas é uma mente que pensa apenas segundo as ideologias do nosso tempo, aquelas que estão em moda, aquelas que são mais agradáveis. Isso é ter uma mente secularizada. E o que nós estamos vendo na igreja é isso. Crentes que desconhecem a Bíblia, mas conhecem tudo quanto é ideologia. E pensam que a sua cosmovisão das coisas é baseada nessas ideologias e não naquilo que a palavra de Deus nos revela. Crentes se separando uns dos outros, se odiando a mesmo, por causa de ideologias humanas, que não tem nada de cristãs, que defendem posições completamente contrárias à palavra de Deus. De que lado for. Isso mostra, irmãos, como a nossa igreja, como a igreja do Senhor, no nosso país, e podemos dizer no mundo, está longe de cumprir com o seu propósito, com o propósito para o qual ela foi criada, para o qual ela existe dentro da sociedade brasileira. Uma igreja que se aliou aos poderes deste mundo, uma igreja que busca os poderes deste mundo, que busca poder político, econômico, uma igreja com a mente secularizada, onde a Bíblia se tornou objeto descartável. A Bíblia diz assim, mas eu penso desse jeito. A Bíblia está muito ultrapassada. A Bíblia já não diz mais nada para os nossos dias. E por aí vai. E nós chegamos onde chegamos. Precisamos retornar para a palavra de Deus. Mais do que nunca. Precisamos deixar que a palavra de Deus molde o nosso pensamento, molde a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. Precisamos pensar biblicamente e não ideologicamente. E o livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, é a epístola mais teológica do Novo Testamento, mais profunda, e é a epístola que trata com mais firmeza, que nos dá mais entendimento da questão da soberania de Deus, sobre a criação, sobre a redenção e sobre o juízo final. E Romanos se torna muitas vezes difícil de ser lida, de ser estudada. Nós temos uma classe aqui na escola dominical que está estudando. O presbítero Fábio, que é o pastor, que é o professor, e sabe como é difícil. Quando a Romanos faz cada declaração que para a nossa mente secularizada é um absurdo. Mas se nós tivermos uma mente bíblica, nós vamos entender bem o que significa isso. E esse texto que nós lemos de Romanos, Paulo trata diretamente da questão dos governantes, daqueles que nós elegemos e que nós vamos eleger daqui a alguns dias, e que vão dirigir as nossas vidas, e que vão dirigir a vida do nosso país. E o que a palavra de Deus diz aqui, não é fácil de ser digerido. Pela nossa mente secularizada, pela nossa mente que segue ideologias humanas. A gente lê esse texto, eu sei que já incomodou muita gente, só de ler. Porque ele causa isto em nós. A gente vê quantos crentes se rebelando contra a palavra de Deus para seguir alguma ideia humana. Mas, irmãos, se nós somos cristãos, e se nós somos cristãos reformados,
É a Bíblia que nós precisamos ouvir e obedecer. Pedro também, em 1 Pedro, capítulo 2, é um outro apóstolo, que tinha algumas diferenças com Paulo. Ele vem confirmar esta mesma coisa, dizendo que como peregrinos e forasteiros que nós somos, nós devemos nos submeter às autoridades, nós devemos honrar o rei, nós devemos viver uma vida como um cristão. Se você está com a sua Bíblia aberta, os versículos 1 e 2 nos dizem, não como está ali, mas diz, olha, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E a gente fica pensando, como é que pode? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Sabe o que chama isso? Soberania. Aí que você começa a entender o que é Deus ser soberano. Cantar aqui é muito bonito. Vai entender. Numa democracia como nós vivemos, Deus usa o seu voto, meu voto, o voto de cada um de nós, para colocar no governo aquelas pessoas que Ele quer. Deus governa o mundo. E governa como? Assim como Ele escolhe os eleitos para a salvação, assim como Ele me escolheu para ser o ministro da palavra, escolheu você, determinou o que você deve ser e fazer na sua vida, assim Ele também coloca nos governos das nações aqueles que Ele quer, para que eles cumpram o seu propósito, que são eternos e são bons. E guarde uma coisa, Deus não está preocupado com as nações, irmãos. As nações vão e voltam e somem da história. Quantas apareceram e desapareceram? Deus está trabalhando para a formação da sua igreja, da noiva de Cristo. A igreja permanece e permanecerá eternamente, enquanto os reinos deste mundo já passaram a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Aleluia. Diz Handel. Aí Deus está preocupado em formar a sua igreja. Pense nisso. E o testemunho da Bíblia é claro a esse respeito, de que Deus coloca nos governos quem Ele quer. Você não precisa abrir. Vai Daniel 2, 21. Diz que Deus muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. Palavra de Deus. Em Daniel ainda, capítulo 2, verso 37, Daniel se dirigindo a Nabucodonosor, um rei sanguinário, cruel, terrível, sem piedade. Daniel respeita a sua posição, porque ele estava ali, como entendia por que ele estava ali, diz a ele: Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti o governante de todos eles. Um homem que entendia o que é um Deus soberano. Nabucodonosor, temível, terrível, destruiu Jerusalém, mas Daniel reconhece que ele estava ali pela mão de Deus. E ainda Daniel 4, a palavra diz, olha, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles.
Portanto, meu querido irmão, irmã, saiba, se você é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do lado, que você defenda os seus pontos de vista com unhas e dentes, defenda os seus candidatos, quer você odeie os outros candidatos, saiba que serão eleitos aqueles que o Deus soberano quiser, para abençoar ou para punir esta nação. Um cristão reformado que crê na Bíblia como a palavra de Deus, infalível e inerrante, uma sua única regra de fé e de prática, exercerá a sua cidadania com fidelidade, com zelo, com transparência, mas descansará, sabendo que o Deus que o salvou, que o Deus que o ama, tem domínio sobre os governos deste mundo. E Ele está cuidando para que a sua igreja seja formada e seja levada a salva para o reino celestial. Para o reino de Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que o seu coração tenha essa certeza. Você tem essa certeza no seu coração. Descanse nisso. Espere no Senhor. Citamos estes textos bíblicos, mas o texto que eu acho mais forte, que mostra esta soberania de Deus sobre os reinos deste mundo, foi quando Jesus, diante de Pilatos, está relatado em João capítulo 19, verso 10 e 11, quando Pilatos, na sua arrogância de um governador romano, que achava que podia fazer e desfazer das vidas do jeito que quisesse, Pilatos disse a Jesus, eu o advertiu dizendo, não me respondes? Você não sabe que eu tenho sobre você autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? E você está aí, não me responde? Jesus, na sua paciência e na certeza de que o seu Pai tinha domínio sobre todas as coisas, simplesmente diz para ele, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Jesus sabia o que estava esperando. Ele sabia que tudo ali estava nas mãos de um Deus soberano, de um Deus poderoso. Você não tem autoridade sobre mim, a não ser aquela que te foi dada por Deus. Irmãos, portanto, a primeira coisa que nós precisamos entender nisso tudo, nessa confusão generalizada, nesses momentos de coisa que Deus é soberano. E Ele vai colocar no governo desse país aqueles que Ele quer. E vai usar o nosso voto, é claro. Mas saiba que aqueles que forem eleitos serão pela vontade de um Deus soberano. E isso vai levar a uma segunda coisa. Ainda no versículo 1 e 2, nós lemos que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E os que resistem a estas autoridades trarão sobre si mesmos condenação. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Portanto, precisamos aprender, irmãos, que Deus exerce a sua soberania sobre o universo, sobre os reinos deste mundo, por meio de governantes que Ele coloca na direção das nações. E Provérbios 21 diz que o coração do rei é como um ribeiro de águas, e Deus o inclina para o lado ou para outro.
Deus domina soberanamente sobre a natureza. Ele manda sol, chuva, o tempo certo, o frio, o calor, o plantio, a colheita. E nós nos acostumamos com isso, achamos que isso acontece porque aquela moça lá do tempo, na televisão, né, chega lá e diz, vem uma frente fria aqui, rodou um negócio daqui, rodou outro lado de lá cima. E a nossa mente vai se tornando secularizada. A ciência sabe como, mas não sabe o porquê. E há poucos dias atrás nós assistimos a 2 eventos sobrenaturais, porque algumas vezes Deus quebra estas leis que nós nos acostumamos e achamos que elas acontecem naturalmente, não porque Deus está fazendo com que elas aconteçam. De tempos em tempos Ele quebra essas leis e envia um evento poderoso para lembrar ao ser humano que tem um Deus soberano. Um furacão varreu a costa dos Estados Unidos, destruindo tantas coisas. País rico. E ao mesmo tempo um tufão lá na Ásia varreu as Filipinas. Demonstrações são atos poderosos de Deus. Não acontecem por acaso. Deus domina sobre a natureza, como Ele domina sobre o governo dos homens. É isso que nós precisamos aprender a pensar. A nossa teologia reformada nos ensina isso. Há um Deus soberano, guiando todas as coisas para aquele dia glorioso, quando Jesus voltará. Nada foge do seu controle. Portanto, no Brasil desses dias, irmãos, entenda, serão eleitos aquele que Deus quiser. Mas nós precisamos entender que a partir do momento em que estes eleitos forem investidos de autoridade, tomarem posse nos seus cargos, você, como um crente reformado, deve submeter aqueles que foram eleitos. É completamente contrário do que você queria. Você abomina aqueles que foram eleitos, mas você tem que submeter a eles. Porque aqueles que não submetem sofrerão, trarão sobre si mesmos condenação, diz a palavra de Deus. Seja simpático, não seja simpático, seja da sua ideologia, seja da outra ideologia, você deve respeito e obediência. Como Daniel tinha com aquele rei cruel. Muito difícil de aceitar, não, irmãos? Muito difícil de aceitar. Nós que nos julgamos tão livres. Nós que nos julgamos tão donos do nosso destino. Nós que vivemos no século 21. Somos pessoas sábias, estudadas, entendidas. Como entender uma palavra dessa? E lembrando lá de Pedro, capítulo 2, ele disse, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a que se submetam a toda a instituição humana, por causa do Senhor. Quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Como eu disse, 2 apóstolos, falando a mesma coisa, nesse sentido. Precisamos então, irmãos, entender essa posição do Senhor. O verso 3 e o verso 4 diz, olha, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E no verso 5, finalzinho, ele diz, olha, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Dessa consciência de que há um Deus soberano governando sobre todas as coisas. Mas aí vem a pergunta, que não quer calar. E os maus governantes? E esses que estão aí que largaram esse país do jeito que está, a violência, e não pune aqueles que deveriam ser punidos? Como ficamos nós diante de um governo que não cumpre com os seus deveres, cujos magistrados se alinham até mesmo aos criminosos, governantes injustos, cruéis, aqueles que fazem leis anticristãs, como estamos vendo? Mas se você é um calvinista convicto, Calvino escrevendo nas Institutas sobre o poder civil, ele diz: os governantes indignos são um castigo de Deus. A palavra de Deus nos faz obedecer, não somente aos príncipes que cumprem justamente com seu dever e obrigações, mas também a todos aqueles que têm alguma preeminência, ainda que não façam o que devem, segundo o seu cargo exige. Porque ainda que o Senhor declara que o governante é um dom singular da sua liberalidade, dado para a conservação da saúde do gênero humano, que ele ordenou o que deve fazer. Entretanto, juntamente com isso, afirma que de qualquer modo que seja, não tem o poder de ninguém mais, a não ser de Deus. De tal forma que quem é mandado para o bem público são como verdadeiros espelhos e exemplos da bondade de Deus. E pelo contrário, quem injusta e violentamente governa são colocados por ele para castigo do povo. Mas uns e outros têm a majestade e a dignidade que ele lhes tem dado como legítimos governantes. Como é difícil submeter-se à palavra de Deus. Nós, de mente liberais, nós, pessoas do século XXI, tão sábias. Calvino continua dizendo, olha, eu não tenho que me esforçar muito para provar que o mau rei é a ira de Deus sobre a terra. Creio que todos sabem disso, e não há quem contradiga. Ao fazermos assim, não dizemos mais de um rei do que de um ladrão que rouba a nossa fazenda, de um adúltero que toma a mulher do outro, ou de um homicida que procura dar-nos a morte. Visto que todas essas calamidades constam do decálogo das maldições de Deus na lei, em Deuteronômio 28, mas devemos melhor insistir em provar e demonstrar o que não pode entrar tão facilmente no entendimento humano. Que um homem perverso e indigno de toda honra, se é revestido da autoridade pública, ele tem em si, apesar de tudo, a mesma dignidade e poder que o Senhor, por sua palavra, tem dado aos ministros da sua justiça, e que os súditos lhe devem, no que diz respeito à obediência devida ao superior, a mesma reverência que dariam a um bom rei, se o tivessem. Isso é crer na soberania de Deus. Irmãos, e quando
preparava esses estudos, esse sermão, lendo, como isso trouxe paz ao meu coração. Como me deu um entendimento mais profundo dessa questão. Porque a gente fala em soberania de uma maneira tão teórica, tão distante. Mas aqui nós estamos vendo a soberania de Deus de forma prática, acontecendo diante de nós. E vamos nos lembrar, irmãos, Pedro e Paulo, quando escreveram essas palavras que nós lemos aqui, eles viviam sob os imperadores romanos mais cruéis que se pode imaginar. Um deles foi Nero. Mas você não encontra no Novo Testamento uma palavra contra eles. Uma palavra de condenação. Pelo contrário, você lê uma passagem dessa. Alguém submeter a Nero? Calvino, quando escreveu essas coisas, governava a França, um rei também sanguinário que perseguiu profundamente os protestantes, chamado Francisco I, que levou aquela noite de São Bartolomeu, onde milhares e milhares de protestantes foram mortos numa noite. Está marcado na história pela maldade desse rei, mas mesmo assim, você vê esse homem falando de submeter a soberania de Deus. Deus está no governo. Pense no Brasil, meus irmãos. Pense na América Latina. Que governantes nós temos tido ao longo destes séculos. Pense num bom, se você consegue. Trazendo tanta miséria. O Brasil é um país riquíssimo que não sai do lugar. Países muito mais pobres do que o Brasil já superaram o Brasil em todos os índices econômicos, sociais, humanos. A América Latina não sai do lugar, está sendo ultrapassada por todos os países da Ásia. Países pequenos que sofreram guerras e ditaduras. E a América Latina patina, só anda para trás. Será que tem uma razão? Será que a ira de Deus tem se manifestado sobre esse continente? Pense como é que ele foi formado. Pense como é que vivem os habitantes desses países, tomados por uma idolatria da mais terrível possível, onde Deus não é honrado, onde ídolos são colocados acima do próprio Deus. Que bênção pode vir? Mas você pensa numa igreja que deveria se levantar com coragem para denunciar isso. Você vê uma igreja que, pelo contrário, está se aliando, querendo as benesses do poder, temendo ser perseguida, fazendo tudo para ajeitar as coisas. Que coisa terrível. Essa é a razão porque nós temos tido tantos governantes como nós temos tido aí, que não zelam pelo bem dessa nação, apenas em si mesmos, porque são egoístas, avarentos e foram colocados para punir um povo que está longe de Deus, que não honra a Deus, que não adora a Deus, que se curva diante de ídolos, mas não se curva diante do Deus soberano. De igrejas que não pregam o Evangelho, para que haja transformação nessa cidade. Mas a questão, nós podemos fazer nada. Temos que sofrer toda essa opressão e injustiça. Se é vontade de Deus, sim. Mas nós temos visto, irmãos, exemplos. Deus levantou um juiz aí de primeira instância nesse país que causou uma revolução. Para muitos, ele é do outro lado, né? O outro é do outro lado. Mas ele mostrou que é possível
fazer alguma coisa contra aqueles que se julgavam acima da lei. E nunca seriam alcançados. Mas o que nós, como cristãos reformados, devemos fazer diante disso, irmãos? Eu digo que nós precisamos resistir. Precisamos de uma resistência pacífica da fé. Uma resistência pacífica da fé a esses maus governantes, sabendo que eles estão aí pela vontade de Deus. Mas nós precisamos fazer o quê? O verso 6 e 7 do texto que nós lemos diz que nós pagamos tributo, que nós atendemos constante aqueles que atendem esse serviço, que nós devemos então pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso significa, irmãos, que precisamos viver pela fé. Que a nossa fé na palavra de Deus, que a nossa certeza de que há um Deus que nos ama e governa todas as coisas em benefício da sua igreja. Ele está cuidando de nós. Isso é fé. Isso é certeza. Precisamos mais do que nunca ser fiéis a essa palavra. A gente fica admirado quando as pessoas não conhecem Bíblia e ficam defendendo coisas absurdas, contrárias à palavra de Deus, sem ter a mínima noção do que estão fazendo. Irmãos, vamos conhecer essa palavra. Ela é eterna. É a palavra de um Deus vivo que está governando, que não está exilado lá, deixando a coisa correr aí, não. Ele está no controle. E essa é a palavra dele. Ou nós acreditamos nessa palavra, vivemos por ela e morremos por ela, ou nós vamos ser levados de um lado para o outro, por todo o vento de ideologia que surgir por aí. Diga o que disserem, faça o que fizerem. Vamos permanecer firmes na nossa fé bíblica, crendo firmemente na soberania do nosso Deus, que nos levará salvo para o seu reino eterno. E no devido tempo, castigará os governos infiéis e injustos. Deus diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é ter uma cosmovisão bíblica reformada e não viver segundo as ideologias deste mundo perverso, um mundo que busca a sua própria glória, mas independente de Deus. Calvino, mais uma vez, diz que Cristo nos proíbe resistir ao mal, citando Mateus 5, 39, 40. Texto que diz lá, se bater na tua face, dá outra. Se pedir a tua capa, dá outra. Se andar uma milha, vai duas. Ele diz o seguinte, é certo que com isso ele exige que o coração dos fiéis renuncie ao desejo de vingança e prefiram que a injúria lhe seja dobrada aos que pensam em devolvê-la. Porque verdadeiramente é necessário que os cristãos sejam como um povo nascido e criado para sofrer injúrias e afrontas, e exposto à maldade, ao engano e à falcatrua dos ímpios. O evangelho que estão pregando aí é outro. Vira crente, você vai viver numa ordem das maravilhas. E não somente isso, mas também é preciso que sofram com paciência todo o mal que lhe fizerem. Quer dizer que tenham o seu coração de tal maneira disposto, que ao receberem uma injúria, e sejam preparados para outra, não lhe sendo prometida nenhuma outra coisa no mundo, senão levar a sua cruz. Também devem fazer bem aos seus inimigos, orar pelos que maldizem
e esforçar-se para vencer o mal com o bem. Como é difícil ser cristão, meu irmão. Será que isso que nós estamos vivendo por aí é cristianismo? Nisso consiste a única vitória do cristão. Quando tiverem os seus afetos desta maneira mortificados, não pedirão olho por olho, dente por dente, como os fariseus, que ensinavam seus discípulos a buscarem a vingança, mas como nos ensina Cristo, sofrerão de tal maneira as ofensas que lhes fizerem em seus corpos ou em seus bens, que estejam preparados para perdoar. Por outro lado, irmãos, essa mansidão e moderação não impedirão que, guardando e conservando sua inteira amizade com os adversários, os crentes se sirvam do socorro do magistrado para conservar o que têm, que, por efeito do bem comum, exijam que sejam castigados os ímpios e os malvados, que somente com castigo podem ser corrigidos. É o chamado do cristianismo, da igreja. Não é para ser igual ao mundo, ficar disputando essas ideologias e brigando e se matando. Mas é ser fiel ao Senhor, que cuida das nossas vidas, que nos ama. Você crê que Deus te ama mesmo? Que Ele está interessado na sua vida? Então ouça a palavra dEle. Precisamos resistir pela fé, uma resistência pacífica, e mostrar que nós somos um povo diferente. E assim o cristianismo conquistou o Império Romano. Assim o cristianismo tem conquistado nações e nações. Quando seus filhos vivem dessa maneira e esperam na graça do Senhor. Mas uma coisa também que nós podemos fazer é através de um voto consciente. Nós publicamos aí no boletim da igreja uma carta aberta à igreja brasileira e alguns líderes. E ali nós temos algumas recomendações que são muito interessantes. Não sei se você já leu, se não leu. Tem também nas redes sociais da igreja. E diz o seguinte, olha, para a escolha do candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido. Apoie propostas que defendem a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância, desde sua concepção no ventre materno. Rejeite candidatos com ênfase intervencionista na esfera familiar, educacional, eclesiástica e artística. Repudie qualquer ideologia que se opõe aos princípios do reino de Deus, isto é, a mensagem e aos ensinamentos da Bíblia. Apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em promover e prover justiça e segurança aos seus cidadãos. Temos meios, irmãos, de agir com consciência, com bom senso, com dependência de Deus. Mas jamais podemos tomar para nós a vingança e jamais podemos ser rebeldes, sabendo que aqueles que irão governar foram colocados por Deus para abençoar a nação ou para punir, mas com certeza para conservar a sua igreja. Tenha essa certeza no seu coração. Você é especial para Deus. A igreja do Senhor, é com ela que o Senhor está preocupado. As nações podem sumir daqui a uns tempos. O Brasil pode deixar de existir. Outros já deixaram de existir na história. Mas a igreja do Senhor herdará o reino dos céus. Permanecerá para sempre. Respeite os posicionamentos contrários aos seus. Não provoque divisões no corpo de Cristo, que é uma abominação ao Senhor. Poderíamos dizer muito mais sobre este assunto. Difícil, controvertido. Mas o que foi dito, irmãos, eu acho que mostra a diferença
entre uma cosmovisão bíblica reformada e as ideologias deste mundo caído. Que você possa sair daqui nessa noite conscientes de quem você é, da sua importância nesse processo todo de eleição. Que você descanse nas mãos do Senhor. Que você não odeie ninguém. Pelo contrário, ore pelo seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. É o que diz a palavra de Deus. Saiba que é um Deus soberano governando tudo. Queiramos nós ou não, Ele está no controle. E que dizemos, Deus é soberano. Cantarmos Deus é soberano seja uma realidade na sua vida. Viva intensamente esses momentos, irmãos, da vida brasileira, tendo uma visão correta das coisas, que você seja um divulgador da visão correta das coisas. E que nesse momento de tanta confusão, você não olhe para os políticos, para os partidos, mas você olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que reina sobre os reinos deste mundo, soberanamente. Que você creia nisso e viva desta maneira. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus tenha misericórdia desta nação brasileira, tão ímpia, que zomba tanto de Deus, mas que nós possamos nos colocar de joelhos, orando, para que Deus faça a sua vontade e possa também manifestar a sua graça sobre nós.